Prezados irmãos, a paz de Cristo, nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, né, em hebraico. Eu tenho contado aqui no canal alguns testemunhos que eu vivi desde os anos de 68, né? Era criança ainda, mas eu já tive sonho, visão, cura, livramento. E eu queria contar nessa oportunidade uma experiência, um livramento e uma experiência que Deus me concedeu quando eu morava em Limeira. Eu morava em Mojimirim, depois mudei para Limeira para trabalhar na CESP, né, numa firma CESP. E trabalhando nessa subestação da CESP, eu tive uma experiência maravilhosa de crescimento espiritual, que a gente sabe que desde Jesus, né? Jesus ele andou sobre as águas, ele alimentou pessoas, muitas pessoas, uma multidão, com 2 peixinhos, 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. Por 2 vezes ele alimentou a multidão, ele andou sobre as águas, ele repreendeu os ventos, ele curou enfermidades, ele expulsou o demônio, né? Ele livrou as pessoas do mal e pregou o seu evangelho. E ele enviou as pessoas que criam nele, os seus discípulos, os seus apóstolos, um após o outro, de 2 em 2, e mandou que fossem curar os enfermos, expulsar os demônios, né? E pregar o evangelho dele. Qual é o evangelho de Cristo? Pregar que ele veio do Pai e que o Pai o enviou para salvar a humanidade, ou seja, salvar todo aquele que nele crê. Foi para isso que Jesus veio, para entregar a sua vida ali na cruz do Calvário em sacrifício, né? Uma única vez, dando a sua vida, tornando a tomar novamente, porque ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou, está vivo, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, mas ele prometeu que viria nos buscar, né? Muitos esperam ele no começo da tribulação, outros no meio da tribulação, da grande tribulação, outros no final da grande tribulação. O fato é que Jesus virá, com certeza ele virá. Virá buscar, livrar, salvar todos de forma definitiva, todo aquele que nele crê. Ele prometeu isso, né? Então, do mesmo modo que ele subiu lá para os céus, ele voltará para levar os seus escolhidos. Para onde? Nas nuvens do céu. E daí, para onde vai? Aí estamos com ele, onde ele for, nós estaremos juntos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma obrigação. Nós temos que pregar o seu evangelho, nós temos que curar em nome dele, nós temos que expulsar o mal em nome dele, porque os demônios, o mal existe e está em toda parte. E as forças do bem pelejam contra essas forças do mal na vida das pessoas. Então, meus queridos, é isso que eu vivi na minha vida desde criança. E aí, quando eu fui para a igreja, né? Fui para a igreja, aceitei a Cristo como meu Salvador, me converti a Cristo, como Paulo lá no caminho de Damasco, né? Que Paulo ia indo para perseguir os cristãos, né? Lá ele teve encontro com Jesus e passou de perseguidor a ser perseguido, né? Porque aí ele cria em Jesus. E assim é todos que creem em Jesus. Pregam o evangelho, são perseguidos por aqueles que não são da mesma fé. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Qual é a igreja dele? A igreja dele é aquele que são o que creem nele, são os que são espirituais, são os que estão aguardando a vinda de Jesus. Estes são a igreja. Qual igreja que é verdadeira? Não existe denominação que é uma igreja verdadeira. Jesus, quando veio, tinha muito segmento religioso. Ele não pregou e não ficou e não ensinou nenhum segmento religioso.
Mas ele diz: pregai o meu evangelho, pregai a minha verdade, pregai a minha missão que eu cumpri, agora envio vós. Por isso que nós temos que entender que nós vamos falar: eu sou da Assembleia, eu sou da Madureira, eu sou batista, eu sou... a igreja de Jesus é aquele que é dele, que aceitou, que o recebeu como Salvador e vive para ele, e aguarda ele, e trabalha para ele. É assim que nós somos. Nós trabalhamos em prol da obra de Deus, dos homens na obra de Deus, orando por pessoas, jejuando, buscando, evangelizando, ajudando no que for possível e no que for necessário. E nesse entre meio que nós vivemos, acontecem coisas maravilhosas, coisas grandes, que é bom a gente passar para as pessoas, para que conheçam a verdade, para que saibam que Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, mora em nós e nós podemos fazer as obras que ele fez, porque ele nos mandou ir. E Jesus mandou ir por todo mundo, pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, porão as mãos sobre os enfermos, curarão, expulsarão os demônios, até que ele venha, né? Para reunir com ele. Então, uma dessas experiências que eu vivi em Limeira, eu quero contar para os irmãos, para aqueles que ouvirem este testemunho, este relato. Eu morei em Limeira de 86, final de 85, talvez, até o ano de 90, quase 5 anos completo. E nesses 5 anos eu vivi muitas experiências que eu já tenho contado aí nos canais aí, tenho contado também no canal que eu tenho, canal Salmos em Hebraico, né? Salmos em Hebraico, arroba José Lucindo da Silva, 1958. Um canal que eu tenho, estou contando aos pouquinhos aquilo que eu tenho vivido na obra de Deus desde então. E o que eu quero contar nessa noite refere-se a um fato que aconteceu quando eu morava em Limeira. A gente, por 5 anos, trabalhava na CESP, tinha um carro contratado para levar a gente, porque era fora da cidade. Então, esse rapaz que trabalhava com a gente, que levava táxi, né? Levava a gente com o táxi, ele me conhecia bem, e às vezes eu entrava no táxi para ir trabalhar e eu contava para ele o que ia acontecer, né? lá em tal lugar, num determinado trecho da Via Anhanguera. E ele ficava no começo admirado, depois ele já nem ligava mais, porque ele via que era real, ele nem ficava espantado, ele cria, ele podia comprovar que ia acontecer, né? O que aconteceu, né? E foi assim. Eu sempre Deus, o Espírito Santo, ele comunicava, ele falava no ouvido, na mente, no coração, aqui na cabeça da gente, sabia que era o Espírito Santo. Quando Deus fala com a gente, o Espírito Santo fala com a gente sabe que é Deus falando. Não tem como dizer que é outra coisa. Então, o fato é que a gente atravessava pelo lado direito da Avenida Anhanguera, indo sentido Americana, voltava lá no retorno e eu entrava na subestação e ficava lá. E nesse dia, era 7 da manhã, antes das 7, tinha um carro parado. Aí ele falou assim: tem um carro parado na frente do portão da subestação. Já o Espírito Santo já me falou quem era. E eu falei assim: é fulano de tal, ele está com problema de novo. Aí ele falou: mas quem é? Eu falei assim: é um colega meu, mas depois eu te conto. E o fato é que eu entrei, né? Atravessamos
lá a avenida, fizemos o contorno, voltamos, era a pessoa mesmo que estava ali. Aí ele contou o problema, disse, olha, se eu pôr o carro no asfalto, na pista, eles me matam. Eles me matam. Ele tinha uma perseguição que perseguia a vida dele já há algum tempo. E eu tinha orado por ele anos antes. Aquilo sossegou, acalmou, parou, até aquela data. Aí ele estava trabalhando em Santa Bárbara. E ele veio de Santa Bárbara até Americana, até Limeira ali, até Limeira. De Santa Bárbara, passou por Americana, que é a cidade emendada junta, e veio pela pista até passa por Limeira para depois ir para Mojimirim, onde ele morava. O fato é o seguinte, que ele estava de novo com problema. E aí chegamos no portão da subestação, falei pro rapaz que levava a gente, falei, Benedito, pode ir que daqui eu vou conversar aí com meu amigo e vamos ver o que está acontecendo com ele. Aí na hora do almoço ele iria buscar eu de novo lá. Então ele levava cedo, 7 horas, ia buscar às 11h30, levava 1h30 da tarde e pegava lá novamente às 5h30. Era assim, assim que nós trabalhávamos, horário comercial. Então, resumindo, ele começou a contar os problemas dele. Aí eu falei assim, então, eu aconselhei você procurar a igreja, procurar Jesus, procurar fazer a vontade de Deus, a ler a Bíblia, a se libertar de todos esses pensamentos, né? Esses problemas, esquecer, e você não fez isso, você viveu a vida. Ele falou, verdade, eu vivi a vida e não dei bola para isso aí, e no entanto, se eu botar o carro na pista, eles me matam. Foi, vamos entrar, entramos lá dentro, eu sentei na mesa, dei a entrada lá em Santa Bárbara do Oeste, pelo rádio, ele também trabalhava na CESP, em Santa Bárbara, e eu trabalhava em Limeira. Aí eu conversando com ele, eu disse, olha, o que está acontecendo? Vamos fazer uma coisa, vamos orar. E ele falou assim, olha, não, dessa vez eu não sei. Ele já tinha perdido a fé. Ele falou assim, olha, se você falar que você não crê que Jesus pode te libertar, então não vamos nem orar. Agora, se você crê que Jesus, o Filho de Deus, aquele que expulsou os demônios, aquele que expulsou o mal das vidas, das pessoas, que ele pode te livrar mais uma vez, aí a gente ora. Ele pensou bem, ele falou assim, olha, daquela vez que você orou por mim, eu nunca mais deu problema, porque ele não ficava sozinho. Às vezes ele tinha que trabalhar, quando ele estava assim, ele tinha que levar alguém da família junto com ele. Eu não vou citar o nome dele, porque ele é muito conhecido e eu também sou muito conhecido aqui. Então alguém já vai falar, vai ligar, parente, vai saber, né, que está comentando sobre a vida dele. Então não vou falar nome. O fato é que ele estava ali diante de mim, cheio de dúvida, cheio de problema. Aí foi, vamos fazer o seguinte, pense um minuto, ore em espírito aí, vai buscando a Deus para você falar, não, eu creio, aí eu oro. Enquanto isso, eu liguei para a esposa dele, que ele tinha que chegar na casa dele em Mojimirim até no máximo 8 horas, né? Aí peguei o telefone, liguei, falei assim, olha, ele vai ficar aqui até 11h30 mais ou menos, mas queria que alguém viesse, né, para vir buscar ele, porque ele não está bem. Então vem alguém de carro, em 2, dei meu endereço, vocês vão até na casa que eu moro, e aí vocês, um vem com ele e o outro vai com outro carro. Foi assim que foi feito.
E chegou a hora da oração. Eu falei, Jesus, está aqui essa pessoa, não vou falar o nome dele, para não propagar, né? Que isso aí só interessa àqueles que têm fé. É no caso que eu estou contando, não precisa saber nome, né? Até porque quem vai ouvir não vai conhecer, mas eles vão saber que eu estou falando dele, né? Então, meus queridos, eu falei, está aqui, fulano de tal, o senhor já libertou ele uma vez, precisa que o senhor liberte ele novamente, de forma definitiva. Ele crê, ele sabe que o senhor pode fazer isso, mas ele está bastante perturbado, Senhor. Só o Senhor para fazer. O Senhor morreu por nós para que a gente levasse a palavra, a semente. E eu estou semeando a semente. E estou falando do teu nome. E estou orando a ti, em nome de Jesus, expulsando o mal da vida desse rapaz. E eu creio e espero em ti que nunca mais ele venha sofrer desse mal. E falei amém, né? Orei, falei amém. Ficou lá até as 11 horas, dormiu lá um pouquinho, que ele trabalhou a noite toda, dormiu no chão lá, assim. Deu 11 horas, 11 e pouco, nós fomos embora, vieram buscar ele, tal. Bom, resumindo o caso, eu não vi mais ele até hoje. Até hoje. Mas soube notícia que ele está bem, mora lá em Goiás, tem um sítio lá, e diz que está muito bem. Então, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas isso aí é o preâmbulo, é o início da história que eu quero contar. Porque o mal que estava nele saiu, mas ficou por ali naquela região, criando casos ali. Meus queridos, resumindo a história, houve morte do lado, houve problema de família, houve morte no sítio ao lado, tudo obra de demônio. E bastante desastre na estrada, bastante desastre na pista da Anhanguera, de Americana até Limeira, muito desastre. E era esse mal que estava nele. Não acompanhou mais ele, mas ficou por ali. Bom, resumindo mais um pouco, um dia eu fui chamado para trabalhar à noite, para entrar 10 horas e ir até 7 da manhã lá, na subestação. Era só eu que trabalhava lá nesse tempo, nesse período. E eu fui. Já era de noite, a hora que a gente chegou lá para trabalhar. E o táxi, eu falei assim, não vamos entrar lá dentro da subestação, não. Você para por aqui, já volta, vai embora e eu entro para dentro. Do portão, do alambrado, do portão até lá a subestação, a sala de comando, tinha uns 600, 700 metros. E eu peguei, abri o cadeado, fechei o portão, fechei o cadeado de novo e arrumei para ir para a subestação. Nesse momento, pulou atrás de mim como se fosse um monte de pessoas. Essa é a sensação, o barulho que eu ouvi. Só que não era ninguém. Não era ninguém. Quem teve experiência com Deus, com possessão de demônio, perseguição, vai entender o que eu estou falando. Quem não teve experiência nenhuma não vai nem acreditar. O fato que pularam, eu levantei as mãos assim, como se para cima, né? Eu falei, estou sendo assaltado, né? E nisso, olhei, não tinha nada, não tinha ninguém. Pegou eu aqui pelo cangote aqui, empurrou para frente. É possível isso?
É muito possível. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Tá? Mas é a mão do Senhor que nos livra, que nos restaura, que nos dá força para enfrentar. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus queridos, resumindo um pouco mais, levou eu empurrado até a sala de comando. Chegou lá, eu abri a porta, entrei, peguei o rádio, Santa Bárbara, entra o 136. Registrei ali e tal, sentei na mesa, fiquei assim. Nisso que eu fiquei assim, eu olhei para eles, e eles se acercaram de mim assim. Eu pude contar, 17. Como assim? Mas você viu como que é? Meus queridos, não tem como explicar o que é. São entidades, são sombras, você não vê, aquilo não para, aquilo parece um filme de terror. E eu pude contar ali, se acercando de mim assim. Eu peguei e falei assim, não tem problema. Não tem problema. Nesse dia, eu tinha ido trabalhar, mas eu tinha que ligar em casa para conversar com o meu cunhado, com minha cunhada e o meu cunhado, com o cunhado, que estava em casa. E eu cheguei, a hora que eu dei a entrada era 10 para as 10, e a luta foi até quase meia-noite. Não consegui fazer nada. Aquela luta espiritual tremenda. Aí eu falei assim, não tem problema, eles estão aqui, eu vou pegar a Bíblia, peguei a Bíblia assim e tal, abri a Bíblia, Salmo 91. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, li o Salmo 91, nada. Punham assim na minha frente para ler, eles punham a cabeça na frente, e eu ainda conseguia ler através da cabeça deles. E eles ali fazendo festa ali, oprimindo, amedrontando. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu já li o Salmo 91, eu li o Salmo 23. Eu falei assim, já sei, eu vou orar. Era acostumado a orar atrás dos painéis. Fui lá, dobrei o joelho, comecei a orar. Nessa época eu lia muito a Bíblia, eu orava muito, eu jejuava muito. Quer dizer, muito maneira de dizer, né? Eu orava, eu era de oração, eu era de jejum, eu era de leitura da Bíblia. Eu ia para a igreja quando podia, quando eu não estava trabalhando. Eu fazia a obra, né? Eu dobrei o joelho assim atrás dos painéis, encostei o meu rosto no chão, como de costume, às vezes eu orava assim. Eles faziam a mesma coisa, ficavam olhando assim a minha cara assim. Eu estava com medo, eu estava suspenso no ar, eu estava tentando entender o que estava acontecendo. E eu falava, Senhor, como pode isso? Eu pensava, eu não falava. Senhor, como pode ser isso? Como? Está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E agora o que está acontecendo aqui, Senhor? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Me dá uma luz, Senhor. Me dá uma luz. Eu vim pensando em ligar lá em casa, conversar com meu cunhado, que está lá em casa, a família dele estava lá. E agora eu estou aqui, já é quase meia-noite, eu estou enrolado com esses demônios aqui. O que eu faço, Senhor? Aí eu olhei para eles, assim, na minha frente. Eu falei, Senhor, se for necessário, eu orei, eu li os salmos, se for necessário, manda aqui 10.000 anjos. Eu ia falar 10.000 anjos, mas eu não terminava a frase. Eu falei, não, Senhor, 10.000 é muito. Porque um anjo do Senhor, numa noite, ele matou 185.000 soldados que eram inimigos de Israel, que estavam em guerra. Então, Senhor,
10.000 é muito. Mas, Senhor, manda. Mas eu não dizia a palavra, eu dizia na minha mente, no meu coração, na minha mente. Manda, Senhor, um anjo. E nisso, meus queridos, parece que eu fui revestido assim, e foi aquecendo meu pé, aquecendo meu pé, aquecendo, e foi subindo aquilo, parece que foi subindo um fogo que parecia que queria sair de mim, e saiu assim pela minha boca e pela minha mão, assim. Eu bati na mesa com toda a força, assim, porque um anjo só é necessário. Aí eu dei um grito, sai em nome de Jesus, e bati assim na mesa, mas parece que saiu fogo da minha mão e da minha boca, que eles tomaram de um susto e fez assim e saiu pelo meio do transformador de 138 kVA, 138 mil volts, né, kilovolts lá, e aquilo saiu faísca, irmãos. Saiu faísca. Houve como é que fala? Uma interrupção momentânea no abastecimento do serviço auxiliar, que aquilo saiu fogo e apagou e acendeu de novo. E eles saíram com direção assim para o ar, assim. Dá para crer nisso? Olha aqui nos meus olhos. Dá para acreditar? Mas aconteceu, irmãos. Aconteceu. E Deus me livrou. E foi só alegria. Foi muita paz. Foi muito gozo, muito regozijo. Muita riqueza espiritual que eu pude ver, pude sofrer o ataque, mas pude em nome de Jesus, porque eu ali não fazia nada. Mas quando eu me escondi em Deus, quando eu me escondi em Jesus, debaixo, vamos dizer, das asas protetoras de Deus, ele se levantou em meu auxílio. E eles saíram dali num vento. Parece que houve Nossa, tomaram um susto muito grande. E saíram. E a paz reinou. Meus irmãos, essa história faz muitos anos, né? 86 até agora. E eu tenho muitas histórias, meus queridos, muitas histórias. Livramento de cachorro, livramento de demônio, livramento dentro de casa, com mal, assim, tentando atrapalhar a nossa vida. Dentro do carro, acidente. Então, meus queridos, eu tenho muita coisa para contar e eu pretendo contar aos pouquinhos. E nessa noite eu contei dessa vitória. Aí já era tarde para mim ligar em casa, só fui contar o que aconteceu no outro dia. E a gente, naquela época, a gente contava esses testemunhos nas igrejas. Tinha que ir na igreja, dar o testemunho, contar. Hoje já tem a internet. Eu resolvi de contar na internet. Porque muitos vão acreditar, com certeza. Muitos vão desacreditar, com certeza. Vamos ter crítica negativa, com certeza. Porque alguém vai falar, nossa, isso aí, tá com nada. Mas não sabe, meus queridos. Aquilo que Deus é capaz de fazer por aquele que crê. Aquele que nele espera. Aquele que busca. Aquele que clama. O mundo está mudando. O Papa faleceu. Agora, o que nós esperamos? Esperamos o iníquo, o homem do pecado, que está escrito em Apocalipse. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. O número é 666. É o número de um homem.
a posição dele, o nome dele. Então, meus queridos, se for entrar no mérito da questão, os próprios nomes que está escrito nas coroas dos papas, Vigários Filhos Dei, da 666. Pesquise a respeito, veja. O que virá aí agora será alguém usado pelo Satanás, por Lúcifer, será o homem do pecado, ou o que apoiará o homem do pecado, o anticristo, e é só isso que a gente espera, meus queridos. Nós estamos vivendo no final. Já passamos de 6.000 anos no calendário judaico, no Seder Olam, porque foi suprimido 238 anos, ou 236, não lembro direito, desse calendário. Os rabinos da época alteraram para que a data do Messias, que ele entrou em Jerusalém, não desse no nosso Jesus, no Messias de Nazaré, no Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Yeshua HaMashiach. Mas para que desse no outro nome, no Bar Kokhba. Então, meus queridos, fizeram tudo isso. Tentaram esconder quando Jesus morreu, ressuscitou, e tentaram esconder toda a vida dele, toda a vida. Eles atrapalharam de Israel conhecer o seu Messias por 2.000 anos. Mas a verdade aparece. Tudo está se concretizando. É tudo bíblico, é tudo profecia. É só ler a Bíblia. Leia o Apocalipse, veja o que João disse. Está tudo revelado. As bestas que subiu do mar, que subiu da terra, está tudo revelado. É claro que a besta não é besta assim conforme a gente imagina no imaginário da gente, né? Mas são bestas. 7 chifres, né? A besta tinha 7 chifres. Agora, Roma tem 7 montes, construída sobre os 7 montes. Então é o lugar que vai se manifestar esse aí, né? Esse homem que vai reger o mundo, né? Doravante. Vamos esperar a mudança. É claro que o que a gente fala, a gente não é uma verdade absoluta. São interpretação das profecias. Mas a Bíblia diz, quem tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número da besta é 666, é o número de um homem. E qual homem que usa esse número? Eu já falei, Vigários Filhos Dei, que está numa das inscrições de uma das coroas do Papa, dá 666. Então, a gente não afirma nada assim absoluto, porque as profecias, elas oscilam. Ninguém está dizendo que é o Papa, mas alguém que assumirá essa posição se tornará esse homem do pecado iníquo, né? Vamos dizer assim. Ou aquele que vier vai apoiar esse mal que está predito. Então, meus queridos, Deus é bom todo o tempo. E em todo tempo Deus é bom. Ele trabalha para salvar o homem desde o Éden. Desde o Éden, Deus trabalha para salvar o homem. E tudo se concretizou em Jesus. Aquele que tem Jesus, ele entra, ele sai e acha pastagem. Porque Jesus é a porta. Jesus é a porta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, creia, receba Jesus no seu coração, na sua vida, abre a sua mente e veja, olhe para os tempos, olhe para o relógio de Deus aí, olhe para a natureza, está tudo dizendo o que vai acontecer. Então eu gravei esse vídeo
Quero enviar um dos canais do homem que desceu do céu, ele tem alguns canais, para ver se ele aproveita, né, esse relato que eu estou relatando. E é para os crentes, meus queridos, é para o cristão, é para aquele que crê em Deus, aquele que se preocupa com a sua alma, quer salvar a sua alma de todo o mal que vem aí, né? Então, é isso aí, meus queridos. Muito obrigado por me ouvir. E eu não sou nada, meus queridos. Eu sou muito falho, eu sou muito falho. Mas Deus é bom, muito bom. Deus é muito bom. E Ele quer salvar todos nós. Falaram para Jesus assim, mas mestre, assim é impossível ao homem salvar-se. Jesus falou assim, ao homem é impossível, mas a Deus não. Deus pode salvar. Então entrega a sua vida a Deus e Ele te salvará do que vem e te lhe dará garantia de uma vida futura, porque nós somos eternos. Eu já contei no canal, eu saí do corpo por uma congestão que eu sofri, eu já voei para o céu, eu saí do corpo, eu vi meu corpo, eu tinha orado para voltar, voltei para o corpo novamente e estou aqui, estou aguardando novamente a chance de ter tudo aquilo de novo. Tá certo, meus queridos? Então que Deus abençoe. Deus guarde, Deus proteja e trabalhe na sua vida, assim como trabalhou na minha, trabalha até hoje. Tá certo? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. E muito obrigado a todos.